Irmãos, a gente quer ler um texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, amém? Nós queremos falar um pouquinho sobre o culto, a importância do culto, o culto e o coronavírus, Hoje, o coronavírus ele é um problema para muitas pessoas, mas ele é uma desculpa para muitas pessoas. E qual deve ser a nossa posição como cristãos diante de uma adversidade como essa? Onde ficam nossos valores cristãos, onde fica a nossa vida de fé, onde fica a nossa vida que nós somos ensinados a viver, e às vezes nós estamos num culto, estamos cantando atos de fé e de confiança em Deus, mas não estamos praticando confiança em Deus. Nós estamos falando que o Senhor, Ele dirige, mas nós não estamos deixando Ele dirigir a nossa vida, e uma série de coisas assim que a gente deve refletir nessa manhã, para que não saia da nossa palavra uma palavra doble, Isso é duas palavras, uma palavra com um sentido uma hora e outra com outro sentido outra hora, mas que temos firmeza de fé e firmeza de entendimento na presença do Senhor, amém? Acharam aí então Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está próximo. Amém? Então Paulo aqui ele fala que o escritor de Hebreus, se preferirem, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Aí ele fala daqueles que deixaram esse procedimento. Devemos nos motivar uns aos outros, quanto mais quando se aproxima a vinda do Senhor, ou o dia do Senhor está próximo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque, meus irmãos, nós somos pastor e líder da igreja, e nós temos a responsabilidade com a verdade, com a palavra de Deus, com a instrução do Senhor. Então, às vezes, é muito bom a gente ter liberdade na nossa igreja, para os irmãos trabalharem, servirem, se expressarem, mas a gente deve filtrar, e o Evangelho deve ser aquilo que filtra todas as coisas que nós achamos ou pensamos, amém? E se alguém pensa diferente do que a Bíblia ensina, nós respeitamos, só que essa pessoa não pode influenciar outros com as suas posições pessoais, as posições que elas trazem no seu meio de trabalho, no seu meio de estudo, de pessoas ímpias, que estão trazendo uma outra formação, que não é a formação basicamente bíblica, e a pessoa não está sabendo filtrar, e ela então acaba transmitindo isso para outras pessoas, e nós usamos muito aqui na igreja, redes sociais, usamos muito o WhatsApp, e acontece, eu acho que o meu microfone caiu aqui, bem? Glória a Deus. Sinal que eu estou me movimentando, amém? Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para a palavra. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Ela deve determinar a nossa caminhada, e essa caminhada deve glorificar a Deus. Lembra que nós pregamos no ano passado, vivemos para adorar a Deus, o nosso propósito é adorar a Deus, a comunhão dos salvos e o serviço ao mundo. Então nós precisamos entender que o culto, irmãos, ele está presente na vida cristã, como esteve presente na vida de Israel, Então, por exemplo, para Israel, não ter o templo era uma vergonha muito grande. Para Israel, a reconstrução, a construção do templo era algo que trazia profunda alegria e profundo júbilo, porque cultuar a Deus estava ligado ao templo, ao sacerdote e todas as práticas do culto de Israel. Quando nós vemos, então, por exemplo, que aqui o escritor sagrado, nesse texto, a partir do versículo 19, ele começa a discorrer a respeito da necessidade de nós oferecermos um sacrifício perfeito a Jesus, a Deus Pai e a Jesus. E ele começa falando, meus irmãos, exatamente do templo, do sumo sacerdote e da expiação de Jesus. E toda a obra expiatória de Jesus, ela acontece com referência muito forte no templo israelita.
no templo judeu. Isto é, ele está dizendo que havia no templo judaico um lugar separado por uma cortina, um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, somente uma vez por ano podia entrar, e se ele entrasse em pecado, ele era fulminado pelo poder de Deus. O povo ficava lá fora esperando que ele saísse da sua oração do sacerdotal, e que se Deus o desse a bênção, ele transmitisse ao povo, e que com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e não há mais separação, e qualquer um de nós podemos entrar no lugar santo, na presença de Deus, no trono de Deus. Então nós vemos, irmãos, que toda a obra de Jesus, expiatória e redentora de Jesus, está ligada ao templo, está ligada ao culto, não está ausente. Não são dois elementos totalmente desligados ou desconexos, mas eles estão ligados entre si. Quando no templo de Israel e no culto de Israel havia o sacrifício do animal, Jesus vem ser aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele passa a ser o elemento principal do culto para a era cristã. Então nós vemos, irmãos, que isso está muito presente, e para preservarmos e para mantermos a nossa vida na presença de Deus, nós devemos ser lembrados disso, que todas as festas do povo de Deus no Velho Testamento, eles estão ligados a reunir-se, a congregação reunir-se no arraial, no templo, em Jerusalém, para celebrar, para festejar, para render ações de graça a Deus. Todo o tempo, irmãos, Israel era o centro, Jerusalém era o centro de Israel, para reunir-se, para cultuar a Deus. Quando havia crises no passado, no Velho Testamento, os profetas e os sacerdotes conclamavam o povo para um jejum solene, na presença de Deus, no templo. Então o templo e o culto do templo, ele está vivo em toda a história de Deus, no seu relacionamento com o seu povo Israel, e no relacionamento com os salvos e comprados com o sangue de Jesus no Novo Testamento. Então nós vemos, por exemplo, que no início da igreja primitiva, a ideia que temos inicial é de que a igreja primitiva não tinha um templo. Sim, porque eles estavam num processo de mudança, em que eles estavam acostumados a celebrar a Deus no templo judaico, e agora eles, como cristãos, são rejeitados pelos judeus. Eles usavam menos um alpendre, uma parte externa do templo de Salomão, para pregar o evangelho, e agora eles passam a ter uma outra composição, mas não porque a igreja é rejeitada, mas porque os cristãos são rejeitados pelos judeus, e eles não têm então agora um lugar próprio para cultuar a Deus. Mas nós vemos os apóstolos indo e usando em muitas cidades lugares distintos, não templos, para transformá-los em templos e reunir o povo de Deus, às vezes na rua, às vezes na sinagoga, no pátio externa, às vezes em lugares diferentes. Eles estavam às vezes em casas, como a história do próprio Senhor Jesus, que está pregando numa casa, está repleta aquela casa, as janelas estão cheias de pessoas, e alguém coloca o paralítico pelo telhado, mas havia o congregar, havia o culto. A história, o ministério de Jesus é marcado pela celebração, pela reunião de multidões que afluíam a ele para ouvir os seus ensinamentos e serem curados por ele. Então isso é uma história, isso é um ato real, é um meio de graça para nós exercermos a nossa fé. É o culto de adoração a Deus, é o culto de celebração a Deus. E nós sabemos que vivemos diante de uma pandemia, isto não resta a menor dúvida entre nós, amém? Mas nós precisamos nesse tempo ouvir a Deus, ouvir a vontade, a direção de Deus. O que Deus quer para cada um de nós? Se alguém ouvir de Deus dizer assim, fique em casa e não cultue a mim, amém. Mas precisamos ouvir a Deus.
Não é a razão humana que vai nos conduzir, porque agora nós somos livres do pecado e livres de nós mesmos, porque negamos a nós mesmos para ser discípulos de Jesus. E agora Ele deve dirigir-nos e deve nos orientar. Amém? E às vezes a gente vê irmãos que dizem, não, eu não estou indo na igreja por causa da pandemia, mas você encontra esse irmão no supermercado muitas vezes, né? Onde talvez o clima é muito pior do que aqui. Aqui há a presença de Deus, aqui há o Espírito de Deus. Amém? Aqui há a bênção de Deus sobre nós. Amém? E nós devemos, na contraposição disso, dizer que sim, podemos como cristãos sermos contaminados e morrer pelo Covid. E glória a Deus se morrermos salvos. Amém? Glória a Deus, porque vamos morrer de alguma maneira. Mas o fato de que podemos morrer por uma pandemia como essa, não devemos, por causa disso, negar o nosso compromisso como cristãos. Amém? Nosso compromisso é cultuar a Deus. A nossa alegria é cultuar ao Senhor. Nosso privilégio é cultuar ao Senhor. Nosso meio de graça para recebermos de Deus é cultuar ao Senhor. Amém? Então por isso que talvez Paulo, num período da história, ou o escritor de Hebreus, né? Eu tenho fortemente para mim que Paulo é o escritor, mas não há afirmação, eu não posso então afirmar, mas o escritor de Hebreus, ele está dizendo que não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, e aí em seguida de segundo o procedimento de alguns. Então ele está dizendo que havia pessoas no meio da igreja dizendo, não vamos mais à igreja, não vamos mais ao culto, não vamos mais cultuar, não vamos mais nos reunir, por alguma razão, que a Bíblia não diz. Talvez não era essa pandemia com certeza, mas havia uma razão, como nós temos uma razão hoje. Mas Paulo está encorajando, ou o escritor de Hebreus está encorajando eles, fortemente, de que eles não deixem, não abandonem a tradição, amém? A tradição bíblica de se reunir como igreja. Então, onde devemos estar num tempo como esse tempo presente? Com certeza, mais do que nunca, na presença de Deus. Só Deus pode nos guardar, só Deus pode nos livrar. Amém? Cantamos alguns cânticos desta manhã que falam disso, que o nosso trabalho é descansar no Senhor, nele, somente nele. Então precisamos praticar isso. Corremos o risco, todo ser humano corre o risco, mas corremos o risco com Jesus, não sem Jesus. Amém? Então, os irmãos, nós vemos que quando nós falamos em nos reunir como igreja, há um apelo para que estejamos primeiro na presença de Deus, estejamos na presença de Deus com uma fé confiante de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Mas também nos apropriando da sua promessa, porque imagina que os cristãos da igreja primitiva, eles tinham profundas perseguições, e profundas razões, talvez maiores do que essa, para não congregarem. Mas eles haviam negado a si mesmo. Estavam dispostos a servir ao Senhor. Você vê os irmãos da igreja primitiva sofrendo, dispostos a sofrer pela causa de Cristo. E eles dizendo-se honrados em serem afrontados pela causa de Cristo. Em darem. Alguns apóstolos disseram que não somos merecedores de morrer pela causa de Jesus, porque eles entendiam que a vida aqui nesse mundo ela é passageira, de que essas crises virão outras piores do que esta, mas o nosso chamado é para estar firmes em Jesus, porque quando tomarmos essa terra, por estarmos firmes em Jesus, por virmos à igreja e possivelmente sermos contaminados, isso nos dá uma certeza de que vamos receber uma recompensa eterna e gloriosa. Mas quando nós nos afastamos do culto, não há pecado em nos afastarmos do culto, por alguma razão. Mas às vezes ele pode ser fruto
da incredulidade, da rebeldia contra quem Deus é em nós. Talvez seja fruto de uma apostasia da fé. E aí nós devemos tomar o cuidado de observar isso também. Devemos prestar atenção. Por que estamos rejeitando o culto? Por causa desse tempo de inclusão, de reclusão, esse tempo de afastamento. Sim, mas nós estamos fazendo muitas outras coisas no nosso dia a dia que são menos importantes do que estar na presença de Deus e cultuar o Senhor. Então vamos colocar as coisas na balança, pedir ao Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo a medir as coisas, a examinar o meu coração. Se eu estou fazendo isso de uma forma que entristece o Espírito de Deus que habita em mim, ou se glorifica o Espírito de Deus que habita em nossas vidas, amém? Então, meus irmãos, nós queremos dizer que há uma exortação para que se entenda que toda essa parte do capítulo, e do capítulo 11, do capítulo 12, do capítulo 13 de Hebreus, há uma exortação para três coisas distintas: expressão da fé, a paciência da esperança e o amor e as boas obras. Então, meus irmãos, a palavra está dizendo que nós devemos nos incentivarmos, motivarmos aos outros nesses dias difíceis para permanecermos firmes na presença do Senhor, agindo como igreja do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cuidar e guardar as nossas vidas todo o tempo, amém? Então, meus irmãos, o véu foi rasgado, não há mais separação, amém? E não é uma pandemia como essa que nos separará do amor de Deus, que nos separará do privilégio de cultuarmos e louvarmos e bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor, amém? Então, a gente precisa pensar nisso. Jesus, quando morre por nós, Ele não só rasga o véu do templo, Ele não só nos faz sacerdotes seus para entrarmos em sua santíssima presença, mas Ele nos dá poder e autoridade contra todo o mal. E Ele promete guardar as nossas vidas. Lembra, o nosso Deus é aquele Deus que disse que quando passarmos pelas águas, não nos afogaríamos. Quando passarmos pelo fogo, Ele nos guardaria. O Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que os guardou da fornalha 7 vezes aquecida. Será que esse Deus agora não pode nos guardar dessa pandemia? Se Deus não pode guardar a minha vida, a tua vida, e ainda que Ele resolva não guardar a minha vida, eu preciso resolver confiar nele, porque Ele está no controle. Senão isso é sinal de que eu estou apostatando da fé, ou me rebelando contra a palavra viva e poderosa de Deus que foi semeada em meu coração. Portanto, eu volto a dizer a primeira expressão deste versículo: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Não abandonemos. Cuide, tome todos os cuidados, prevenções, afastamento, máscara, álcool gel, todos os cuidados. Mas não abandonemos a tradição, o privilégio, a oportunidade de nos reunir como igreja. Amém? Então há um apelo do escritor cristão, como ele faz esse apelo no capítulo 4, versículo 14 ao 16, e ele está dizendo todo o tempo que nós devemos nos exortar para que sejamos ativos na fé, para que uma pandemia como essa não mate a minha fé e não mate a tua fé. A minha fé, a tua fé não está ligada no vento e nas notícias e nas pragas que virão sobre essa nação e esse mundo, mas a nossa fé está ligada no Filho do Deus Altíssimo, que nos salvou, que derramou o seu sangue para nos salvar. E se porventura eu ou alguém cristão vier a morrer por esse vírus, glória a Deus, porque foi levado para a glória eterna com o Senhor. Quando o mundo lá fora está apavorado e assustado e dizendo não saiamos para a rua, não façamos nada, eles não têm esperança, eles não têm quem confiar, porque os deuses deles são
são deuses de pau, de pedra, de gesso. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não abençoam. Mas o nosso Deus, se tomarmos desta batalha, Ele tem uma recompensa gloriosa para nós, para andarmos nas ruas de ouro com Jesus. Então há uma esperança viva, que é maior do que tudo isso. E por isso nós devemos nos voltar para Deus todo o tempo e nos encorajarmos uns aos outros no amor de Deus, na fé viva em Jesus, na esperança do porvir. Aleluia! Amém. Mas eu quero também dizer a segunda parte desse versículo, segundo o procedimento de alguns que abandonaram o reunir-se como igreja. Deixa bem claro esse verso, irmãos, que havia no meio do povo de Deus nos dias que foi escrita a carta aos Hebreus, que alguns, por alguma razão, queriam abandonar o culto, desonrar o culto. E quando essas pessoas fazem isso, geralmente elas não fazem sozinhas, mas elas inflamam outros para fazerem. E às vezes você está ouvindo as pessoas na rede social dizendo: olha, eu creio em Deus, Deus tem me dado grandes experiências. Mas elas não creem em Deus para se reunir como igreja e proclamar o nome daquele que é maior do que tudo isso. Então, quando nós não estamos de fato firmados no Evangelho, mesmo as nossas afirmações cristãs ou religiosas, ou de impressão religiosa, elas não são coerentes entre si. Elas se contradizem. Porque se eu tenho fé para orar e pedir uma cura, e se eu orei e Deus me deu uma cura, se eu orei e Deus me ouviu a minha oração, eu também tenho fé para estar aqui nesta manhã e dizer: o meu Deus, cuida de mim, guarda a minha vida. E se Ele não guardar dessa pandemia, Ele vai me levar para perto dEle, para a sua glória eterna. Então a nossa vida se resume em Cristo, aquele que é a esperança do porvir e aquele que é todas as coisas para nós. Amém? Então, meus irmãos, havia esta oposição ao qual o escritor cristão ele está se opondo, e ele está advertindo, ele está dizendo: olha, tome cuidado disso, porque algumas pessoas estão inconscientemente, ou por incredulidade, ou porque abandonaram a fé, porque se rebelaram contra o ensino de Deus, elas estão desprezando o culto, e elas talvez tenham um motivo legal, justo aos olhos humanos para isso, mas elas estão inflamando outros contra isso, para que não congreguem, para que não estejam na igreja, não estejam no culto. E vocês tomem cuidado. E a advertência do escritor de Hebreus é o seguinte: quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais precisamos estarmos reunidos, encorajando-nos e admoestando-nos uns aos outros, para não abandonarmos a fé, mas permanecermos firmes no Senhor. Amém? Então nós queremos que você observe isso e olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. No versículo 26, eu não vou ler, você não precisa ler, mas depois de cá você pode meditar, que o escritor ele começa a falar com certa severidade sobre a questão do pecado, não é? E aí a gente pergunta: será que esse pecado é não ir no culto? Eu acredito que não, com certeza, né? Mas talvez o pecado seja o motivo pelo qual não estamos indo ao culto. Amém? Falta de confiar em Deus, ter fé na soberania de Deus, nos ouvirmos qualquer instrução contrária ao ensino de Deus e alimentar o nosso coração com esse ensino que não é genuíno de Deus, vozes estranhas, vozes que até parecem ser fogo, mas que não é fogo, como diz o ditado: nem tudo que reluz é ouro. Parece ser bom, mas se passar pelo crivo da palavra de Deus não permanece, porque ela é a verdade eterna, e às vezes nós acabamos sendo influenciados. E nós acabamos misturando ao Evangelho que está em nosso coração uma outra orientação
que não é de Deus. E nós neutralizamos o Evangelho. Lembra que nós ensinamos na igreja? O Evangelho é puro e poderoso. Se você pega qualquer coisa e mistura com o Evangelho deixa de ser Evangelho. Ele só é o Evangelho quando ele é puro e se mistura. Você pega psicologia, você pega pensamento filosófico, você pega qualquer coisa e mistura com o Evangelho, ele deixa de ser o Evangelho. Ele só é poderoso e só é o Evangelho quando ele é puro e sem nenhuma mistura. Porque o Evangelho é poderoso em si mesmo para salvar, curar, libertar e transformar. O Evangelho é a própria história de Jesus, que começa com o pecado, a má notícia do pecado de Adão e Eva, e começa e continua com o preço pago por Jesus, e ele se estende na redenção da igreja, e ele se estende na eternidade com Deus, onde seremos vitoriosos na salvação eterna. Amém? Então, os irmãos, me faz a pergunta: quem poderia estar na presença daquele que é fogo consumidor? Quem? Aqueles que creem. O meu Deus, o teu Deus é fogo consumidor. Diga para o coronavírus: eu sirvo um Deus que é fogo consumidor. Diga para os teus problemas: eu sirvo um Deus que é fogo consumidor. Eu vou cultuá-lo, porque ele é fogo consumidor. Eu estou diante dele e não temo, porque ele é fogo consumidor, que está cuidando de mim, que me cerca com a sua glória e com o seu poder. Lembra que o salmista disse lá no Salmo, que o Senhor está ele é a minha sombra, ele está à minha frente, à minha direita, à minha esquerda, o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite, porque ele me guarda. O guarda de Israel é comigo, ele me guarda todo o tempo. Este é o nosso Deus, aquele que é fogo consumidor e que nos guarda todo o tempo na nossa caminhada. Amém? Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus para termos o direito de nos reunirmos como igreja para cultuar a Deus. Não há nada que Deus espere das pessoas neste mundo, a não ser de que aqueles que ele comprou com alto preço, o sangue do seu filho, se reúnam em júbilo, em cânticos, em louvores, em ações de graça, em glorificação, em alegria no seu coração, para dizer: ei, Senhor, nós estamos aqui porque fomos comprados com o sangue do teu filho, fomos redimidos dos nossos pecados, somos aqueles que temos o nosso nome escrito no livro da vida, aonde tu podes manifestar a tua glória. O único louvor que o Senhor pode aceitar nesse mundo é daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Vem alguém e diz: não vamos mais nos reunir, não convém, é perigoso. Não, nem a morte é perigosa para nós, porque se morrermos temos uma herança gloriosa com o Senhor. Então não há o que possa nos impedir. Romanos diz: o que nos separará do amor de Deus? O passado, o presente, o futuro, a espada, o porvir, os anjos, nada pode nos separar. Estamos aqui porque amamos o Senhor. E se viermos com medo no coração, ainda viremos porque amamos o Senhor e desejamos Ele todos os dias da nossa vida e da nossa caminhada. Amém? Estamos aqui reunidos porque a separação foi abolida, o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais impedimento, não há mais separação, foi abolida. Amém? Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos entender que fomos lavados e redimidos, mas recebemos a autoridade do nome de Jesus. Diga às suas enfermidades que elas não têm mais poder sobre o seu corpo, e você vai contra elas no nome de Jesus. Faça isso diariamente. Seja a sua próstata que esteja se manifestando em crescimento, seja o que for, diga a ela todos os dias: morre, some, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. E quando nós obedecemos o chamado de Deus, essa autoridade se renova
na nossa vida todos os dias. Então nós podemos dizer que agora precisamos de um convite, relembrarmos com um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui para sermos aliviados de nossas dores, de nossos medos, do pavor desse mundo. Estamos aqui para sermos aliviados. Eu tenho abandonado os noticiários, eu gosto muito de noticiários, eu tenho abandonado. Porque eu tenho visto que nas televisões brasileiras, os homens que têm uma posição conservadora, nós cristãos somos, pela influência da Bíblia, conservadores, estão sendo demitidos dessas grandes televisões. Agora, recentemente, acho que Lacombe é o nome dele, o sobrenome dele, se declarou conservador e foi demitido da Bandeirante. Porque há uma influência de que, e nós somos contra os progressistas, os esquerdos, de maneira nenhuma. Mas assim, há uma ideia assim, ou nós ou ninguém. Eles não conseguem conviver com o que é diferente. E o mundo é um mundo do diferente. Todos nós somos diferentes. Temos posições diferentes. Amém? Nós sabemos que esquerda e direita é esquerda e direita. E devem conviver bem e harmoniosamente. Sem radicalismos. Então a gente está vendo, irmãos, todo o tempo que nós estamos sendo afrontados, somos sendo atacados, mas nós não precisamos revidar. Nós só precisamos dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu tenho orado pelo Brasil, eu tenho me levantado de madrugada para orar, e tenho orado, a primeira oração minha é pelo Brasil. Eu tenho praticado alguma coisa que eu ouvi de uma missionária coreana, que a primeira coisa que a Coreia fez para ser reerguida é os cristãos orarem, e orar, a primeira coisa que eles oram é pela nação. Se Deus abençoa a nação, todos nós somos abençoados. Se a nação é próspera, todos nós somos prósperos. Se nós temos um bom governo, toda a nação é abençoada. A Bíblia diz que o mau governo é julgo de Deus contra uma nação. E eu tenho orado que Deus revele o podre que está nesse meio político. Homens que se dizem defensores de valores, de ideais, mas que estão ali para roubar a nação, para saquear a nação. Que Deus traga a luz, que Deus revele tudo que está oculto e escondido, que Deus seja Senhor dessa nação. Tenho pedido ao Senhor que, por amor dos salvos, que Deus tenha misericórdia dessa nação, Deus guarde essa nação, porque é uma promessa de Deus que essa nação ainda será celeiro de missionários para o mundo nos últimos dias. Eu creio nisso. Eu tenho orado por essa cidade, tenho orado para que o Senhor faça algo na vida da igreja, porque eu creio que Deus nos últimos dias trará um grande derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Fiz um pedido ontem aos presbíteros, aos líderes da igreja, que venham, quando venham no culto, venham antes, vamos orar, vamos levantar em oração. É o que podemos fazer, irmãos. É sermos achados na presença do Senhor, clamando e dizendo: Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és aquele que tudo pode. E clamarmos ao Senhor, porque esse tempo de crise é o tempo de crescimento. Se cresce mais na crise do que no sucesso e na prosperidade. A crise é um lugar que muda valores, que se reinventa os valores de vida. E nós, como igreja, eu creio que esse tempo é um tempo dado por Deus para nós avaliarmos, queimarmos as gorduras e tomarmos uma postura de clamarmos e buscarmos o Senhor à frente de nós. Eu creio. Amém? Amém? Que você possa crer comigo, irmãos, e possa orar, porque é o tempo de Deus. Aproxime-se. Este é o espírito do Evangelho. Aproxime-se de Deus. Como eu vou ter um Deus tão gracioso, tão glorioso, tão amoroso, e eu o conheço, e eu não vou me aproximar dele?
diante do vale, da luta, da tribulação. Sim, eu quero que esse tempo seja um tempo de todos nós nos aproximarmos mais de Deus e bebermos das suas fontes. O profeta foi levado para o vale de Querite e um corvo alimentou ele, mas ali havia a presença de Deus. Não importa o teu vale, que ali esteja a presença de Deus e a tua comunhão com o Senhor não seja rompida. Amém? Então, meus irmãos, que o véu não permaneça na tua vida. Não deixa ninguém colocar véus sobre você, entre você e Deus. Não deixe. Alguém trouxe um véu bonito, forte, legal, maravilhoso. Diga assim: Espírito de Deus, se esse véu não é do Senhor, rasga ele, porque eu quero estar na tua presença, eu quero cultuar a ti, quero exaltar e quero engrandecer o teu nome. Amém? Aproxime-se com plena confiança de fé. Nós temos as segundas-feiras, né, irmão Paulo, recebido uma série de pregações aqui na igreja que fala de confiança na Bíblia, confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança no Evangelho. Nós somos o povo da confiança. Nós confiamos em Deus e somos fortalecidos por esta confiança. Bem, o véu rasgou, o acesso a Deus está livre, nada me impede. Não é coronavírus que vai me impedir de crescer na presença de Deus, porque o véu que de fato impedia já se rasgou. Não há mais lugar para véu nenhum e nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? Venha corajosamente ao trono da graça de Deus, beba da fonte de Deus, venha para o culto, venha mais cedo, 5, 10 minutos antes, dobra o joelho aí no banco e diga: Senhor, hoje eu quero ser tocado, hoje eu quero que o Senhor fale comigo, hoje eu quero que o Senhor renove a minha fé, hoje, Senhor, eu quero ser tocado e ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero um tempo novo na minha vida, porque o Senhor vai te ouvir e o Senhor vai te dar um tempo novo. E ainda diz mais a palavra: mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O mundo está dizendo: não precisamos de igrejas, não precisamos de pregadores. Mas a Bíblia diz: quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais precisamos uns dos outros. Mais precisamos de pastores e líderes que nos lembrem que o diabo nos últimos dias enganaria muitos, se vestiria de anjo para enganar os escolhidos, e muitos o seguirão. Precisamos de líderes que nos encorajem na fé, a continuar caminhando, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Cada dia mais, quando se aproxima a vida do Senhor, mais terrível serão os dias, mais precisaremos uns dos outros, nos encorajando, não com palavras de pensamento positivo, do que eu acho isso, eu acho aquilo, não, daquilo que a Bíblia diz. Esses dias agora, essa semana, os irmãos estavam no grupo de comunhão lá no WhatsApp, falando sobre essa questão, né, de se preservar, porque tem pessoa idosa em casa, porque tem criança, e aí eu citei exatamente esse versículo e um outro versículo de Hebreus, que diz que não devemos deixar de nos reunir como igreja para cultuar ao Senhor, porque as pessoas vão sendo influenciadas por uma ideia humanista, por uma ideia do homem carnal, e que elas vão ofendendo a Deus sem perceber que estão ofendendo o Espírito de Deus, porque o nosso espírito não é de medo, mas é de ousadia, não é de covardia, mas é de fé e de temor no Senhor, de que o nosso Deus não falhará em cuidar de cada um de nós. Amém? Então, meus irmãos, Jesus, Ele nos aproximou para tão perto do Pai quanto Ele está. Não é maravilhoso isso? Eu posso estar tão perto de Deus o Pai quanto Jesus está. Você pode estar tão perto de Deus o Pai quanto Jesus está. Ele fez isso, e agora vamos fugir disso por alguma razão, por alguma notícia. Não. Ainda que isto envolva eu morrer, morrerei sem negar a Cristo. Morrerei sem deixar de dar a Deus o que pertence a Ele.
e haverá um gozo e uma recompensa eterna. Amém? 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 Não permita que nada o tire da estrada do Senhor. O amor infinito de Deus te convida a aproximar-se dele. Amém? E para encerrar essa palavra, eu quero dizer que do versículo 19 ao versículo 31, há toda uma exortação bíblica que começa com a lembrança do preço que Jesus pagou, da separação que foi abolida, da proximidade, da intimidade que fomos chamados a ter com Deus, do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém? E ele está falando, a partir do versículo 26, ele começa a falar no pecado. E aí eu fui a alguns comentaristas cristãos para pensar o que eles pensam quando eles falam desse versículo. Eles dizem o seguinte, que talvez esse pecado seja apostasia e rebelião. Nós não somos, de certa forma, tentados, numa pandemia como esta, a nos rebelar contra Deus, a nos rebelar contra o culto, a nos rebelar contra a comunhão dos salvos. Às vezes alguém fala assim, porque eu vim na igreja, mas a minha mãe, que não é cristã, falou que eu não posso sair de casa, e aí acaba que a gente esquece de uma coisa: carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Se o teu pai não vai para o céu, diga para ele, não me impeça, eu vou para os céus. Se o teu pai não quer Deus, diga, eu quero Deus na minha vida. E às vezes nós não nos posicionamos. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Eu tive agora resolvendo uma questão que envolve a igreja, e a pessoa ímpia, só que é macumbeira, veio falar comigo e disse, não, porque... Eu falei, não é o que a senhora está dizendo. A minha posição é essa. Por quê? Porque eu sei que os filhos das trevas, eles são tão sábios que eles nos encantam, que eles nos põem numa cilada sem que a gente perceba. Eu falei, não, a coisa vai ser feita desta maneira, porque eu estou dizendo que é dessa maneira. Ah, não, eu estou dizendo que é dessa maneira. A pessoa, então tá. Porque às vezes eles vêm com encantamento, né? Com aquela palavra, e eles são mais sábios que os filhos da luz. E antes que ela viesse, eu orei, Senhor, me dá sabedoria. Eu quero ser mais sábio do que ela, porque eu sou teu servo. O Espírito de Deus habita em mim. Então às vezes nós perdemos porque nós deixamos o encantamento desse mundo entrar na nossa alma e nos impedir. Então quando nós falamos, quando o escritor cristão fala de pecado, a partir do versículo 26, ele pode estar falando de duas coisas. Ou do medo, que nós estamos sendo influenciados a termos medo. O mundo só pode pregar medo, né, irmãos? Vocês acham que as pessoas sem Deus podem pregar que Deus é bom e Deus está guardando muitas pessoas? Ninguém vê nos noticiários os que estão sendo guardados, os que estão sendo livres, né? Só vem aqueles que morreram porque eles querem impressionar. Pessoas vão morrer todo o tempo, de muitas formas, de muitas maneiras. Mas que morram com Jesus. E que nada roube a nossa salvação. Nada. Porque Jesus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Amém? É muito importante isso. Motivemos, encorajemos. Não vamos confiar em Deus, vamos orar. Vamos clamar o nome do Senhor. Vamos querer o Senhor. E aí a gente vê um medo desse, por exemplo, em nossa situação aqui, em que nós não temos quase que nenhuma morte na cidade, e que nós não temos nenhum cristão que a gente conheça que morreu de coronavírus. Agora imagina um lugar onde morreu muitos cristãos e muitas pessoas. Então abandonaram Jesus já. E a questão não é a condição lá fora, mas a condição interna. Não a condição externa, mas a condição externa. Ou estou firmado em Jesus, ou não estou firmado em Jesus. Quando nós nos assustamos diante de uma pandemia como essa, devemos perguntar para nós mesmos, e se houver uma perseguição maior contra os cristãos, qual será a sua posição? Você não abandonaria Jesus? Você não vai negar a sua fé? Se diante de uma situação que é grave, mas não é tão grave, você está abandonando os preceitos bíblicos, imagine se for mais grave. Então, abre os teus olhos, porque talvez o pecado não esteja em não vir no culto, mas o pecado esteja naquilo que está
está nos fazendo abandonar o culto de celebração e adoração a Deus. Talvez seja o fato de que estejamos apostatando na fé, abandonando a fé, abandonando a capacidade de crer e confiar no Senhor, ou talvez seja nos rebelando contra Deus, tomando instruções humanas, filosóficas, talvez até de ideologias, contra Deus que é eterno e soberanamente. Então examine o seu coração. Amém? De um lado, medo. Mas de outro lado podemos olhar para trás, para a história, lembrar dos cristãos da igreja primitiva, que não tinham a sua vida por preciosa, a não ser que fosse para servir a Deus, servir ao Senhor. A minha vida é preciosa, ela é preciosa se ela estiver em Jesus. Se ela não estiver em Jesus, ela deixa de ser preciosa. Porque eu passo a ser um ímpio. E sobre os ímpios só há promessa de justiça dura na Bíblia. Então nós só somos preciosos quando guardamos, lembra na arca do nosso coração, que falamos no domingo passado, a arca do tesouro, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E não deixamos que nada roube esta presença do Senhor de nossas vidas. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vemos que o dia está se aproximando. Amém? Então é isso que a palavra está dizendo, irmãos. Vamos construir unidade entre nós. Vamos deixar claros os nossos propósitos. Eu sou de Jesus? Eu sou de Jesus. Ah, mas se o coronel, eu sou de Jesus. Ah, mas se te perseguir, eu sou de Jesus. Mas se tomarem a sua vida, eu sou de Jesus. Precisamos tomar uma decisão. Não há meio crente, irmãos. Não há meia fé. Meia fé é medo. Medo é o contrário de fé. Nós temos que tomar uma posição de confiar no Senhor. E veremos as maravilhas do Senhor no nosso meio, se decidirmos confiar no Senhor e levantarmos um clamor nesses dias em nossas vidas. Haverá algo tremendo do Senhor. Porque Ele é fiel à sua palavra e Ele é fiel à sua promessa. Amém? Não vamos deixar o costume de nos reunir. Venha menos à igreja. Mantenha a distância. Acaba o culto, vai embora, não fique conversando com ninguém. Tenha todos os cuidados, use álcool gel, use luva, use o que você quiser. Mas não deixa que estas coisas subam o teu coração. Porque se elas subirem, vão produzir ou apostasia ou rebelião contra Deus. E nós, diante de tudo isso, temos que estar cheios do Espírito e dizendo, eu posso confiar no Senhor. E cada dia que nós vamos vivendo, vamos dizer mais um dia, o Senhor me deu diante dessa pandemia, sem medo, mas cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Eu fui na igreja nesse domingo e cultuei ao Senhor, fui alimentado pela palavra do Senhor, vi meus irmãos, orei com eles e não fui contaminado. Mais um dia o Senhor me deu, já é um milagre na minha vida, e eu vou sendo renovado na minha fé, e crescendo de fé em fé, de graça em graça, de comunhão em comunhão, até que o Senhor venha na glória para nos buscar. Imagine que eu e você decidamos ficar em casa, apavorados, e não crer no Senhor, e daqui uma semana o Senhor volta. Que vergonha para nós. Faltaria só mais uma semana. Mas eu posso dizer para você, falta só mais um pequeno período de tempo para você ser fiel. Não perca esse tempo. Venha remir esse tempo. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, você vai estar entre aqueles que vão ser arrebatados e transformados no corpo incorruptível para se encontrar com o Senhor na glória. Você crê nisso, irmãos? Amém. Onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? Vai para o joelho, vai para a oração, vai ler a Bíblia. Vai buscar Deus na tua casa, levanta de madrugada, vai orar. Você vai encontrar forças em Deus, que não é a força que o mundo tem, porque eles estão prostrados, eles não sabem o que fazer.
Eles estão usando essa pandemia para atacar uns aos outros, seus inimigos. No Brasil é pior ainda. Enquanto na Europa, alguns países da Europa se juntaram à oposição, situação, num esforço único para reerguer a nação. No Brasil se dividiram, estão se degladiando. Quando que deveriam se unir em prol do povo? Há esperança nessas pessoas que não vêm e não são capazes de abrir mão dos seus valores pessoais pelo bem comum da nação? Com certeza que não. Só Jesus abriu mão da sua glória eterna para dar a sua vida por mim e por você. Por enquanto Ele é o que merece toda a honra e toda a glória de nossos corações. Amém? Reveja isso, irmãos. Domingo que vem, Santa Ceia. Venha na igreja. Encoraje os irmãos. Esteja no grupo de comunhão online. Esteja motivando, encorajando, incentivando. Porque, meus irmãos, até que o Senhor nos tem guardado. Amém? Temos guardado, o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem sido bom conosco. Como é que nós vamos reagir com incredulidade, com rebelião contra Deus, se Ele tem mostrado grandemente o seu amor e a sua bondade conosco? É tão bom podermos testificar que até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amém?